esse papinho de que a direita não vence, temos que ir de Nunes, isso vai custar muito caro. O Marçal não é bobo, ele percebeu essa oportunidade. Ele está ocupando e está gerando um racha, mas não é culpa dele. É culpa de apoiar um cara de sistema, de centrão fisiológico, tucano, que nem o Nunes. Quem mais boicota a direita no Brasil é o centrão. Porque a esquerda é nosso inimigo ideológico, não tem dúvida. A esquerda está lá, nós estamos aqui, eles têm as crenças deles, que eu reputo absurdas, nós temos as nossas. Mas quem nos boicota, quem não deixa a direita crescer, quem não deixa a direita se afirmar, é o centrão. É o centrão que faz negócio na política, que fica rico na política. Esse centrão fisiológico que se apropria da máquina pública. Você pega a maioria desses políticos do centrão, ficaram todos milionários na política. Não tem um pobre aí no meio. Então não tem uma pessoa que você chegou lá e falou assim, olha, esse cara entrou para a política, ele era nada, e hoje ele continua nada. Não, você pega uns caras, um bando de Zé Mané, uns caras que nunca trabalharam, nunca fizeram nada, o cara tem casa, fazenda, ilha, barco, helicóptero, tudo centrão fisiológico. Você assiste, abre o jornal, a quantidade de emenda mandada para não sei quem, que é padrinho, pai, irmão, papagaio, dono de prefeitura, né? Manda emenda para a prefeitura para receber debate, rebate e tudo mais. Ou seja, as pessoas estão de saco cheio desse sistema. Estão de saco cheio. A própria eleição do presidente Bolsonaro, que ele teve e tem até hoje, personifica essa atitude antissistema, é justamente por causa disso. Nós fomos para o governo, e eu fui como ministro junto com ele, muito me orgulha, para justamente combater o sistema. Então, as pesquisas, na minha opinião, espelham neste momento, primeiro, um nome novo, um nome com capacidade de comunicação, que sabe atrair o público jovem, que até então estava absolutamente desinteressado da política, né? Comete exageros mesmo e, na minha opinião, tem certos arrobos aí retóricos e tudo mais, mas independentemente disso, consegue capturar na sociedade uma atenção para a política. Como eu já disse aqui no programa, inclusive, uma atenção para os debates. O debate antigamente, na época do Paulo Maluf, na época do Jânio Quadros, da Dona Marta e não sei o quê, eram divertidos. Passaram a ser, nos últimos 10, 15 anos, Brown, um saco. Ninguém aguentava mais ver debate. Que é um mentiródromo, né? Todo mundo ia no debate para mentir. Cuspir estatística, dizer que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que tinha feito e tal. De repente aparece um cara que chacoalha o debate. Aí as pessoas passam a assistir debate, ou pelo menos assistir os cortes dos debates. Agora também não pode fazer mais corte, é um negócio absurdo, virou. O cara faz um corte do debate, parece que é um crime de lesa majestade. Então, essas coisas precisam ser ditas, né? Não é à toa que ele cresceu na pesquisa. Ele cresceu na pesquisa porque está todo mundo de saco cheio do sistema, da velha classe política, dessa turma que fica se protegendo, se ajudando para não deixar entrar ninguém de fora. Rodrigo Constantino, queremos te ouvir também, Consta, sobre essas pesquisas com resultados tão diferentes, tantas discrepâncias entre os institutos. Como é que você explica, Consta? As instituições em geral, principalmente a velha imprensa, né, e também esses institutos de pesquisa, estão sem reputação, sem credibilidade, porque tentavam manter uma aura de ciência, de imparcialidade, de olhar objetivo, e todo mundo hoje percebe que são militantes, que têm seus vieses políticos, ideológicos, que estão lá impressos na hora de fazer uma pesquisa, ou uma análise, ou uma reportagem. E, claro, sem jamais esquecer a recomendação: siga o dinheiro. Pesquisas são contratadas, são pagas, então não dá para acreditar. E olha só, do ponto de vista estatístico, para a turma entender, um erro estatístico tem viés. Quando é aleatório, ou seja, se a metodologia é difícil por causa da amostragem, da pergunta, você capturar o que vai ser o resultado, ou porque muda que nem nuvem a política, e hoje é uma coisa, amanhã é outra, se fosse apenas isso, nós teríamos erros aleatórios. O que quer dizer que, dentro de um desvio padrão, um erro para um lado e anular o erro para o outro. A gente não ia olhar um viés, uma tendência. Só que você pega o Datafolha, toda pesquisa erra sempre favorecendo a esquerda. Então isso não é um erro aleatório estatístico. Isso é uma tendência. Na melhor das hipóteses, na melhor, é a turma que tem lá a sua própria visão de mundo, na hora de pegar a amostragem,
usar aquele viés humano, na hora de fazer a pergunta, colocar um pouquinho diferente, que sabe que vai mudar um pouco o resultado. É apenas humano isso, né? Agora, quanto ao fenômeno Marçal, que eu acho que a análise do Salles foi irretocável, eu vou acrescentar só uma coisa, né? Nós estamos vendo, nós participamos de grupos de direita, com parlamentares, com influenciadores, né? A coisa está rachando, virou tribo, virou fla-flu. Eu vou voltar a fazer a análise que eu já fiz aqui antes, algumas vezes, né? Talvez um dos maiores erros políticos do Bolsonaro foi ter escutado o Valdemar nessa disputa municipal e apoiado alguém como Nunes. Isso vai custar muito caro. Tinha que ser Salles o nome lá. E veja, se o Marçal, que adotou os trejeitos de um conservador que ele nunca antes se mostrou direito, se ele gera muita desconfiança em muita gente que está nisso há anos, em relação à sinceridade, quem é ele é um farsante ou não é, ele acredita nisso ou ele é um Dória novo, imagina se fosse alguém que tem pedigree. Não, pô, o cara é do Endireita Brasil há 15, 20 anos. Não, o cara estava lá com o Bolsonaro, tem um apoio do Bolsonaro. Esse papinho de que a direita não vence, temos que ir de Nunes, isso vai custar muito caro. O Marçal não é bobo, ele percebeu essa oportunidade. Ele está ocupando e está gerando um racha, mas não é culpa dele. É culpa de apoiar um cara de sistema, de centrão fisiológico, tucano, que nem o Nunes, que está lá com o amigo do Alexandre de Moraes tocando a campanha dele. Ah, botou um vice decente, o Melo Araújo, legal. Mas o vice não vai fazer milagre no meio de um bordel. Então, que falta que está fazendo para união da direita num momento delicado que o país vive, vivendo esse fla-flu de marçaletes versus bolsonaristas leais ao que o Jair diz, que falta que está fazendo ter um nome que pudesse unir, né, essas pessoas. E esse nome era o Salles, a gente sabe disso. Então, ô Brown, eu não vou cansar de fazer essa análise aqui, né? Que tiro no pé. Tá aí o resultado. Os grupos brigando aqui, uns virando e falando, não, eu acho que o Datena tá certo. Aí eu desconfio assim, puxa, é porque é o Marçal do outro lado. Será que se fosse o Bolsonaro estariam realmente aplaudindo o Datena? Eu acho que não. Então, cadê a imparcialidade na hora de julgar, né? Eu acho que é muito triste o que está acontecendo e volto a falar, estão esquecendo qual é a prioridade, qual deveria ser o foco. Tem um comunista feliz ali com essa discussão toda dentro da direita. Tem um comunista inútil, vagabundo, como o Salles colocou, se divertindo. Então, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com o país e com São Paulo e com a direita. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar das queimadas. Olha só, um assunto importantíssimo e tem um número impressionante aqui separado pela nossa equipe. 10 milhões de pessoas já foram impactadas pelas queimadas que castigam o Brasil. A região norte do país lidera o ranking de incêndios no mês de setembro. Foram até agora 23.715 focos de calor, segundo o INPE. Aí queria te ouvir sobre isso, Salles. O que é que explica esses números tão altos? É só questão climática ou não? Tem incompetência? Tem má gestão pública? Em quais esferas? Eu queria que você falasse também da decisão do Supremo Tribunal Federal no final de semana, que é algo importante, não pode passar batido. O Supremo autorizou o governo Lula a gastar fora das regras fiscais sob a justificativa de combater os incêndios, que para as medidas de combate às queimadas serão necessários gastos excepcionais pelo governo, e o ministro Flávio Dino deu autorização para o governo Lula. Queria saber o que achou dessa medida e do problema climático como um todo, ambiental. Bom, Brown, eu vou começar do final. Primeiro, o Supremo não tem que se meter nesse negócio de dentro do teto, fora do teto, se é para contratar. Outro dia, acho que foi o próprio Flávio Dino, não sei, que deu uma ordem mandando contratar. Alô? É isso aí, foi o Flávio Dino. Foi o Flávio Dino que deu essa ordem mandando contratar não sei quantos mais brigadistas, vou aumentar. Desculpa, ainda que a decisão tenha mérito, porque todos nós queremos que haja um bom cumprimento das ações de combate a incêndio, quer o governo, quer o Supremo, e queremos todos nós brasileiros. Então, isso estamos, entre aspas, todos do mesmo lado neste aspecto. Mas cada um no seu quadrado.
O Supremo não pode se intrometer nas questões administrativas do governo. Não pode chegar lá e falar assim, olha, eu quero que você contrate mais, e quero que seja tanto de helicóptero, tanto de brigadista, tanto de não sei o quê. Desculpa, quem é você para dizer esse tipo de coisa? Com todo o respeito a uma corte constitucional, não tem que se meter, eu já disse isso várias vezes sobre vários assuntos. Questão de mérito de política pública tem que ser decidida, escolhida por quem tem voto. E a punição por uma má escolha vem no voto na próxima eleição. Não pode o judiciário se miscuir em decisões de mérito, ainda que seja sob o pretexto, né, de fazer coisas boas ou coisas que a sociedade espera que sejam feitas. Não pode chegar e falar assim, olha, já que você não faz o que eu acho que politicamente você tinha que fazer, eu determino que você faça tal coisa. Foi assim também no governo do presidente Bolsonaro.